Ele está aqui. Nós viemos te adorar, Yeshua. Nós viemos declarar que é por causa do Senhor que nós estamos neste lugar. Diga por que dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos, se expresse na presença dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele, a ele. A ele a glória, a ele a glória, A ele a glória. pra sempre, amém. Diga isso a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Diga quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas Quão riquezas. profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele, a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Diga a igreja, a ele, levante suas mãos. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória.
para sempre. Amém. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. para encerrar, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e exaltação nessa noite. Aleluia. Nós vamos declarar. Aleluia. Estou rouco, mas mesmo assim nós não deixamos de adorar, de entregar o nosso melhor ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar a declarar nessa noite, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, para que Jesus possa reinar, para que Ele possa estar na minha casa, na minha vida, no meu viver. Eu abro o meu coração, eu entrego o meu coração a Ele, para que Ele venha reinar no palanque, na cidade de Tiradentes, nessa geografia. Nós nos entregamos a Ele nessa noite, amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração.
Vamos, declare isso. O Rei da glória. Vem, Jesus, eu abro meu coração a Ti. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Nós abrimos o nosso coração para que entre o Rei Vamos, igreja. Jesus, o Rei Peça da para Ele. glória. Declare isso nessa noite. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. E quem é O Rei da glória, quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Sim, Jesus é. Você consegue por um instante curvar sua cabeça e se desconectar de todas as coisas que ficaram lá fora e começar a se conectar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Comece a abrir o teu coração nesse momento. Comece a falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para entregar, Senhor, o meu culto racional a Ti. Eu abro, Senhor, o meu coração. Senhor, eu abro o meu coração, Senhor, para que a Tua vontade venha a ser estabelecida, para que o Teu querer venha a ser estabelecido. Eu abro, Senhor, o meu coração, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, para que a Tua vontade, Senhor, venha, Senhor, ser, Senhor, estabelecido, Senhor, na minha vida, Pai. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração, Pai. Senhor, por mais que as circunstâncias, por mais que as situações, Senhor, muitas vezes parece, Senhor, de dar ao contrário. Por mais que as situações parecem, Senhor, ser difícil, Pai. Eu abro, Senhor, o meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração a Ti,
Pai. Fique à vontade, Tu tens liberdade para agir, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, para atuar. Tu tens liberdade, Senhor, para fazer, Senhor, o que precisa ser feito, Senhor. Por mais que o barco pareça, Senhor, estar balançando para um lado e para o outro, parece que está vindo uma tempestade, Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que está no barco. Eu sei que o Senhor é aquele que dá uma ordem para o vento e fala: vento, aquieta-te, tempestade, aquieta-te. Eu sei que o Senhor está no barco e eu não irei padecer. Eu não irei padecer mediante essa tempestade. Abra o teu coração nessa noite. Comece a falar com o Senhor. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Sim, Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, e faz chover. Declare isso sobre a tua vida. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover nesse lugar, Espírito Santo. Faz chover. Vem com as chuvas de bênção. Vem com a chuva do avivamento. Do céu e faz chover. Vamos, declara isso. Faz chover. Peça para o Senhor chuva nessa noite. Abra as comportas. Vem com as tuas águas, Espírito Santo. Se pedimos. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Nós cremos na tua chuva, Jesus. Nós cremos na chuva do teu Espírito, nos rios que descem do trono de Deus. Vem, vem, Espírito Santo, inunda esse lugar, Senhor.
faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Só a igreja, diga isso, faz chover. Chover. Vamos, mais alto, mais alto. Ei, provoque os céus nessa noite. Chame a atenção do teu Deus. Ei, peça pelas águas do trono dele. As águas que traz vida. As águas que traz avivamento. Vasto. As águas que curam, que restauram. Portas do céu. E se pedirmos, Jesus irá como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Ele está aqui, amém? Diga para alguém do seu lado, que bom que você veio. Que bom que você veio. Essa casa fica mais bonita com você. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? A presença dele é real em nosso meio. Nós vamos clamar até que o Senhor venha. E Ele vai encher este lugar, Ele vai encher as nossas vidas. Você crê nisso? Amém, igreja? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nessa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Não há para onde ir sem a tua presença. Para onde iremos nós, se o Senhor não estiver aqui? Aleluia. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e
pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vá. Diga pra ele: e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Diga isso a ele. Em você, Deus. Ei, o Espírito Santo quer ouvir da tua boca palavra de vida essa verdade eterna. nessa noite. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem em você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra
palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem em você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem em você, Deus. Palavra de vida eterna sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Diga, eu sou. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, com você, ser com você, sermos com você, ser com você. Diga aí, eu. E eu. Declare isso, igreja. Queimei minhas carroças e eu me despedi dos meus pais. Levante as suas mãos aos céus e declare isso nessa noite. Afundei meus barcos no cais. Declare pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde vou, eu não tenho pra onde voltar, eu não sei você. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Não há outro lugar a não ser na presença dele. Só tem em você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem em você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem em você, Deus, palavras de vida eterna. Sabe? Esse Deus, ele é tão poderoso, essa presença, ela é tão maravilhosa. Hoje à tarde nós estávamos no Encontro Peniel e nós estávamos conversando com um casal. E o esposo,
desse casal, né? Dessa moça que nós estávamos conversando. Ele começou a nos contar o testemunho dele. E ele pegou e falou: pastores, eu era ateu. Eu não acreditava em Deus, eu não cria. Eu debatia com os crentes. Eu aprendi eu li a Bíblia, os contextos ao qual eu queria para poder debater contra o cristianismo. Porque eu não cria, havia uma incredulidade dentro do meu coração. E eu vivi uma vida perturbada no meio das drogas, balada e vivia nesse contexto. E um dia, alguma coisa me levou a provocar a Deus. E eu já cansado dessa vida que eu vivia de drogas, eu peguei e falei: se esse Deus existe mesmo, eu não vou mais sentir vontade de ter drogas. E o Senhor, de alguma forma, esse Deus, Ele vai mudar a minha vida, a minha situação financeira. E ele pegou e falou que fez, né, essa oração. E ele falou: se esse Deus existe mesmo, isso vai acontecer na minha vida. E não tem de nós querer provocar a Deus, amém? Porque quando nós provocamos a Deus, Deus Ele responde. E ele falou: por incrível que pareça, no outro dia eu não tive vontade de colocar maconha na minha boca. E aí ele pegou e falou: não, mas não era nojo, não, eu não tinha vontade. Era como se aquilo não fizesse parte, nunca fez parte da minha vida. Eu não tive vontade de colocar mais maconha na minha boca. Eu fui liberto da maconha. E eu comecei a falar: tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente, sabe? Era como se eu quisesse acreditar que Deus realmente estivesse fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo havia uma incredulidade dentro do meu coração, porque ele era ateu. E aí ele pegou e falou: e aí, se passado uns dias, minha vida financeira começou a mudar da água para o vinho. E eu comecei a entrar em um ramo que, financeiramente falando, me rendeu muito dinheiro e me rende muito recurso até hoje. Só que quando eu cheguei no topo, eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha tudo que eu queria. Só que existia um vazio dentro do meu coração. Existia algo que eu falava: Deus, eu tenho dinheiro, eu não uso mais droga. Só que parece que nada do que eu tenho me preenche. E aí ele falou que um certo dia ele foi convidado para participar do encontro com Deus. E ele participou do encontro com Deus em setembro do ano passado. Aleluia! E ele foi para esse encontro com Deus. E ele pegou e falou que quando eu cheguei nesse encontro com Deus, eu falei: Deus, agora eu estou entendendo, agora eu acredito. Agora eu creio no Deus que pode todas as coisas. Eu sei que foi o Senhor que me libertou das drogas. Eu sei que o Senhor me trouxe até aqui. E aí ele pegou e falou: sabe o que eu entendi? Que todo aquele recurso, tudo aquilo que Deus ele tinha me entregado tem um propósito, que é para servir vidas, que é para poder ajudar outras pessoas. Deus, Ele moveu todas as coisas. Por quê? Porque antes eu era aquele que debatia com os cristãos. Antes eu era aquele que ia contra a palavra de Deus. Agora eu sou aquele que fala: ei, vamos para a igreja, ei, vamos para o culto, ei, vamos para a cela, ei, vamos, por quê? Porque Deus, Ele mudou a minha realidade. E aí Ele pegou e falou assim: e vocês não têm noção do que Deus, Ele moveu na minha vida nesse final de semana. Por quê? Porque mesmo eu entendendo agora, acreditando, eu estou aprendendo muitas coisas, mas eu nunca tinha caído na presença de Deus. E nesse encontro de pérola eu não consegui ficar de pé. Tamanho foi a glória do Senhor manifesta neste lugar. Eu não consegui me conter. Teve uma hora que eu tive que falar: irmão, não ora mais por mim, pelo amor de Deus, porque eu não estou aguentando mais de tamanha glória do Senhor. Você tem noção do que o Senhor Ele pode mover? Você tem noção do que o Espírito Santo de Deus Ele pode fazer? Não há outro caminho, não tem outro meio. Nós não temos mais para onde voltar. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos resgatou das trevas. E hoje nós podemos levantar as nossas mãos aos céus. Nós podemos adorar a Ele, glorificar a Ele, porque um dia Ele nos transformou. Um dia Ele nos resgatou. Um dia Ele falou: ei, queima os bois, queima as carroças, vem, me serve, vem fazer a minha vontade, vem fazer o meu querer. Antes mesmo de eu e você decidir levantar as nossas mãos e falar: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, já havia uma promessa, já havia um propósito, já havia algo designado para a nossa vida. E se você está aqui, a promessa de Deus, o propósito de Deus ainda está de pé. O propósito e a promessa de Deus ainda permanece de pé. Você crê nisso
nessa noite, porque o amor maior se entregou por amor à nossa vida. Sim, declare isso nessa noite. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Declare isso. Sou totalmente teu. Nós fomos encontrados. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, sermos um com você, sermos um com você. Aleluia, você pode dar um forte aplauso a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração é entregue nessa noite. Aleluia. Satanás, ele pode até tentar balançar o nosso barco. Satanás, ele pode até tentar atrapalhar a nossa vida, mas ele nunca vai conseguir roubar aquilo que ele nunca conseguirá ser. Sabe o que é? Ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porque a própria palavra fala que Satanás, ele usurpou, tentou ser igual a Deus. Só que Deus, ele tinha um plano, Deus, ele tinha um projeto maior. E ele cria eu e você para sermos imagem e a semelhança dele. Você entende porque muitas vezes luta, você entende porque muitas vezes a guerra. Por quê? Porque Satanás não quer com que nós venhamos cair em sã consciência que Deus, ele nos criou e nos formou para sermos a imagem e a semelhança dele. Nós somos a imagem e a semelhança de um Deus todo-poderoso. Nós somos a imagem e a semelhança de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que move, que faz todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor mais uma vez, pode se assentar em nome de Jesus.